Há momentos em que tudo parece desmoronar. Não lentamente, não de forma previsível, mas como um desmoronamento repentino e implacável. Uma perda inesperada, uma traição, uma doença, notícias que nos deixam sem fôlego. A sensação é como se o chão se abrisse sob nossos pés, deixando-nos suspensos no ar, buscando desesperadamente algo a que nos agarrar. É justamente nesse tipo de tempestade que uma verdade que muitas vezes esquecemos se revela. Se o nosso coração não estiver guardado em Deus, tudo o mais se torna insuficiente. E é curioso, porque muitos acreditam que a fé serve apenas para os bons momentos, como se fosse um enfeite espiritual para adornar a vida quando tudo vai bem. Mas é nos dias difíceis que sua autenticidade é posta à prova. Quando o ruído externo ensurdece, quando as emoções se agitam como um mar revolto, quando as respostas não chegam, é aí que surge a verdadeira pergunta: quem guarda o seu coração? Cristo nunca prometeu uma vida sem tribulações. Pelo contrário, ele foi claro: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que nos livraria de todas as lágrimas, mas disse que estaria conosco até o fim. Ele não nos ofereceu uma fuga rápida da dor, mas uma presença fiel em meio a ela. E essa presença não é passiva, nem simbólica, nem emocional. É real, viva, poderosa. Deus guarda o coração daqueles que confiam nele, não os afastando do fogo, mas entrando na fornalha com eles. A questão então muda. Não se trata mais de como evitar o sofrimento, mas de como permanecer de pé quando ele chega. Como não desmoronar quando aquilo que você mais amava desaparece? Como não perder a paz quando tudo ao seu redor grita caos? Como continuar a acreditar quando suas orações parecem não ser atendidas? E a resposta não se encontra em uma fórmula, nem em uma emoção passageira. Encontra-se em uma experiência vivida, deixar que o próprio Deus seja a rocha que sustenta sua alma quando tudo estremece. As Escrituras não são ingênuas quanto ao sofrimento. Os salmos estão repletos de clamores, queixas e profundo pranto. Jesus chorou no túmulo de seu amigo. O próprio Jesus clamou da cruz: Meu Deus, por que me abandonaste? Mas mesmo naquele clamor havia uma entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é o que significa ser guardado por Deus. Não se trata de estar livre de lágrimas, mas de ter um lugar seguro para derramá-las. Não se trata de ser sempre forte, mas de saber a quem recorrer quando tudo desmorona. E é aqui que muitas vezes confundimos força com apoio. Fomos ensinados que ser forte significa não se quebrar, não demonstrar fraqueza, suportar tudo de cabeça erguida. Mas a verdade é diferente. A verdadeira força não vem de negar a dor, mas de saber que somos amados em meio a ela. Um coração protegido por Deus não é um coração que não sente, mas um coração que, sentindo profundamente, não se quebra porque é amparado por dentro. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja passando por isso agora. Talvez esteja atravessando um período em que não entende nada, em que as perguntas superam as respostas, em que o silêncio de Deus parece mais duro que o rugido de qualquer tempestade. E se for esse o caso, ouça com atenção. Esse não é o fim da sua história. Esse é o momento em que, se você permitir, Deus começa a guardar o seu coração de uma nova maneira. Ele não age de longe. Ele não age como um espectador observando do céu. Ele age de dentro, do seu coração partido, das suas lágrimas mais sinceras, daquele suspiro que ninguém mais ouve. E ele age não com palavras vazias, mas com presença. Com aquele tipo de presença que não pode ser explicada, mas que muda tudo. Uma paz que não se baseia em circunstâncias, uma calma que não depende de ruídos externos, uma firmeza que não vem de você, mas dele. Deixar Deus guardar seu coração em tempos difíceis não é um ato passivo.
Não é simplesmente esperar que as coisas se resolvam sozinhas. É uma decisão profunda, radical e corajosa. É olhar a dor nos olhos e dizer: não entendo o que está acontecendo, mas confio naquele que me sustenta. É abraçar a cruz não como punição, mas como um encontro. É, como Cristo no Getsemane, orar sinceramente: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa entrega não é uma derrota. É a forma mais elevada de liberdade. Porque quando seu coração se alinha com o coração de Deus, você para de lutar contra o inevitável e começa a participar do mistério eterno. Você não reage mais por medo, mas por fé. Você não está mais à mercê das emoções, mas sustentado por uma verdade mais profunda do que qualquer sentimento. Deus está com você e Ele é suficiente. Há uma imagem que resume isso muito bem. Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele conseguia se manter à tona no mar turbulento. Mas assim que começou a olhar para o vento, a se concentrar no perigo, afundou. O que Jesus fez? Não o repreendeu. Tomou-o pela mão, segurou-o, manteve-o em segurança. E é exatamente isso que ele faz por nós. Ele nos ampara justamente quando começamos a afundar. Ele nos lembra que o seu poder não depende da nossa estabilidade, mas da sua fidelidade. Por isso, quando tudo desmorona por fora, o que te sustenta por dentro não é a tua capacidade de compreensão, as tuas habilidades para resolver problemas ou a tua força emocional. É a confiança absoluta num Deus que nunca te abandona. É a profunda certeza de que a tua vida está escondida em Cristo e que mesmo que as tempestades venham, elas não têm a palavra final. Um coração guardado por Deus não vive uma vida sem lágrimas, mas vive uma vida sem desespero. Não porque não sofra, mas porque sabe que o sofrimento não é eterno. Não porque não tenha dúvidas, mas porque sabe em quem depositou sua confiança. Não porque não tenha medo, mas porque aprendeu a entregar esse medo nas mãos daquele que venceu a morte. E esse é o convite de hoje. Não fugir da dor, não disfarçá-la com frases vazias, não ignorá-la com uma espiritualidade superficial. O convite é mais profundo. É olhar para Cristo na cruz, vê-lo abraçando a dor do mundo, sem perder a esperança e dizer: se Ele, sendo o Filho, confiou até o fim, eu também posso confiar. Porque quando você permite que Deus guarde seu coração, você não depende mais da melhora das circunstâncias para ter paz. Você encontra paz mesmo em meio a elas, porque sua segurança não está mais no que você tem ou no que você entende, mas naquele que prometeu estar com você todos os dias, até o fim do mundo. E esse é precisamente o início de uma nova forma de orar. Uma oração que não nasce do desespero de mudar o mundo, mas de um profundo desejo de estar unido ao coração de Deus em meio a qualquer mundo. Mas isso veremos no próximo passo. Quando pensamos em oração, a imagem mais comum que nos vem à mente é a de alguém pedindo, implorando por uma solução, suplicando por mudança, clamando por intervenção. E isso não está errado. Deus ouve nossas súplicas. O próprio Jesus nos ensinou a pedir, a buscar, a bater, mas há algo mais profundo, uma dimensão da oração que não se baseia na necessidade, mas na confiança, uma forma de orar que não nasce da angústia pelo que falta, mas do reconhecimento do que já existe. E essa é a oração que o coração guarda com carinho. Em momentos difíceis, nosso primeiro impulso costuma ser pedir que tudo mude. Senhor, tire-me daqui, faça isso acabar, impeça que isso aconteça. Mas existe uma oração mais madura, mais completa, mais transformadora. Senhor, fique comigo nisso. Não me tire daqui se não for da sua vontade, mas não me abandone. Essa oração não se trata de controlar Deus, mas de descansar nele.
Muitos acreditam que a fé consiste em persistir até que Deus faça o que queremos. Mas a fé mais pura não é aquela que move montanhas, e sim aquela que permanece firme mesmo quando as montanhas não se movem. Não porque deixou de acreditar, mas porque compreendeu que o verdadeiro milagre não é mudar a situação externa, mas manter a paz interior em meio a ela. A oração que o coração guarda é aquela oferecida no silêncio interior. Não precisa de muitas palavras, às vezes nem de nenhuma. É a oração em que a alma se ajoelha diante do mistério e diz: não entendo, mas confio. Não vejo saída, mas sei que estás aqui. Não sei o que acontecerá, mas sei que não me abandonarás. Esse tipo de oração não grita, não exige, simplesmente se entrega. E isso não é passividade. Pelo contrário, é uma das posturas mais ativas e corajosas que a alma pode assumir. Pois, enquanto a súplica se concentra na mudança, a oração confiante se concentra na presença. Enquanto uma se esforça para alterar o curso dos acontecimentos, a outra se abre para o mistério de Deus em cada um deles. Jesus, em seu momento mais sombrio, nos mostrou esse caminho. No Getsêmani, ele não pediu simplesmente que o sofrimento terminasse. Ele terminou sim, mas imediatamente acrescentou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa foi a sua oração mais profunda. Uma oração que não busca escapar da realidade, mas abraçá-la em comunhão com o Pai. E é exatamente isso que transforma a oração em um lugar de proteção. Quando você ora assim, não está apenas pedindo ajuda. Você está alinhando seu coração com o de Deus. Você está entrando na paz dele. E essa paz não é uma emoção passageira. É uma força interior que ninguém pode tirar de você. De fato, há momentos em que a súplica pode, sem que percebamos, se tornar um fardo. Por quê? Porque quando nossa fé depende de as coisas acontecerem como esperamos, nossos corações se enchem de ansiedade. Oramos mais, sim, mas com medo, com a tensão de que, se o que pedimos não acontecer, talvez algo esteja errado. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um refúgio e se torna uma pressão. Por isso, Cristo não apenas nos ensinou a pedir, mas também a confiar. Ele nos mostrou que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Que não oramos para informar a Deus, mas para nos unirmos a Ele. E que o propósito da oração não é forçar um resultado, mas moldar o coração. É aqui que nossa maneira de vivenciar os momentos difíceis começa a mudar. Porque quando oramos a partir de um lugar de confiança e não de desespero, a dor não desaparece, mas se transforma. O que antes era um fardo insuportável se torna uma oportunidade de comunhão. O que antes parecia abandono se transforma em intimidade. E o coração, em vez de se endurecer, se abre. Imagine por um instante que você está em um quarto escuro. Você não sabe quanto tempo a escuridão vai durar. Você poderia gritar para alguém acender a luz, ou poderia ficar quieto e ouvir, e perceber que alguém já está ali com você. Isso é oração com confiança. Ela não acende a luz imediatamente, mas faz você perceber que não está sozinho. E essa percepção muda tudo. Porque quando você sabe que Deus está com você, mesmo que nada mais mude, você já tem o que mais precisa. E esse é o paradoxo. Paramos de pedir coisas e encontramos paz. Paramos de insistir que tudo seja diferente e descobrimos que somos sustentados. Paramos de buscar soluções e passamos a ser habitados por sua presença. Por isso, os grandes santos não foram pessoas que nunca sofreram, foram pessoas que souberam rezar, não com fórmulas mágicas, mas com uma relação viva, constante e autêntica. Teresa de Ávila disse: que nada te perturbe, que nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta.
Essa é a oração que guarda o coração. Essa é a oração que transforma ruínas em altar. Porque orar não é apenas falar com Deus, é aprender a habitar com Ele, a respirar com Ele, a chorar com Ele, a caminhar mesmo quando não se entende, sabendo que os seus passos estão ao lado dos seus. E quando isso se torna uma prática, não ocasional, mas diária, não superficial, mas profundamente sentida, então o coração não vive mais exposto ao caos, mas escondido na paz daquele que o criou. E não se trata de negar o sofrimento. Trata-se de não o tornar absoluto, de não lhe dar a palavra final. Deus tem a palavra final, e a sua palavra é fidelidade, é consolo, é presença, é redenção. É por isso que, mesmo quando a vida parece vazia, a oração confiante nos lembra que nossa alma não está sozinha e que Deus não precisa mudar as circunstâncias para proteger nosso coração. Ele pode protegê-lo mesmo em meio a elas. E é isso que transforma a fé em algo vivo, não em um contrato com termos favoráveis, mas em uma aliança de amor incondicional. Um amor que não foge da dor, mas a redime. Um amor que não te protege do fogo, mas entra na fornalha contigo e te sustenta. É assim que oramos quando nossas almas foram nutridas pelo Evangelho. É assim que oramos quando não buscamos mais usar Deus para evitar o sofrimento, mas aprendemos a encontrá-lo em meio a Ele. É assim que oramos quando nossos corações param de exigir e começam a descansar. E é então, precisamente então, que essa oração começa a transformar tudo. Não porque o externo se torne perfeito, mas porque o interno se torna indestrutível. Porque essa oração abre espaço para a graça. E quando a graça entra, o coração não desmorona mais. Ele se torna um lar. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que esta forma de oração nos prepara para experimentar a liberdade interior. Não como a capacidade de fazer o que quisermos, mas como a capacidade de amar o que é, porque confiamos naquele que o permite. E isso é o que exploraremos na próxima etapa. Há uma grande diferença entre aceitar o que não se pode mudar e amar o que não se pode mudar. A primeira é resignação, a segunda é liberdade. A resignação tolera, sobrevive, espera que a dor passe. A liberdade, por outro lado, acolhe. Não com indiferença, mas com fé. Não porque o sofrimento seja bom, mas porque, quando vivido com Deus, torna-se a semente de algo eterno. E é aqui que muitos corações se desviam, acreditando que a fé é esperar que tudo melhore, quando na realidade a fé mais madura é amar a Deus mesmo quando nada melhora. Essa é a fé que perdura. Essa é a fé que não se desmorona. Não porque compreenda tudo, mas porque se baseia numa verdade superior. A vontade de Deus nem sempre é explicada, mas sempre pode ser amada. Jesus não se resignou ao sofrimento. Ele o acolheu. Não como alguém sem escolha, mas como alguém que compreende que há um propósito redentor na dor. Ele mesmo disse: "Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por minha própria vontade." Isso é liberdade. Não é resignar-se ao mal, mas transformá-lo por dentro. Ou seja, mesmo que este cálice não passe, não será desperdiçado, será oferecido em sacrifício. Quando nossos corações começam a viver dessa maneira, eles param de lutar contra o que é necessário. Eles deixam de ser um campo de batalha emocional cada vez que as coisas não saem como planejado. Pelo contrário, aprendem a dizer, como Maria: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." Não porque não doa, não porque seja fácil, mas porque a fé mais profunda não é medida pelo que você espera que Deus faça, mas pelo que você está disposto a permitir que Ele molde em você através daquilo que você não entende. E aqui é importante sermos muito claros. Aceitar o que é necessário não significa complacência. Não se trata de ficar de braços cruzados.
Não se trata de justificar a injustiça ou negar o sofrimento. É algo completamente diferente. Trata-se de saber que, depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, depois de ter orado, lutado, buscado, chega um ponto em que a alma não luta mais, mas se rende. E nessa rendição, ela encontra a liberdade. Porque a alma que se resigna, fecha uma porta. Mas a alma que se entrega abre uma janela para a eternidade. A resignação diz: não posso fazer nada, então desisto. Mas a liberdade do Evangelho diz: embora eu não possa mudar isso, posso vivê-lo unido a Deus. Uma decisão nasce não do medo, a outra do amor. E só o amor liberta. Quando Jesus abraçou a cruz, fê-lo com o coração pleno. Pleno de dor, sim, mas também pleno de significado. A sua dor não era a de um condenado sem saída, era a de um cordeiro que se oferece a si mesmo. E é isto que transforma o sofrimento. Quando o oferecemos com amor, deixa de ser um fardo inútil e torna-se uma semente da eternidade. O coração guardado por Deus não aprende isso da noite para o dia. É um processo, às vezes lento, às vezes com contratempos. Mas cada vez que você escolhe dizer sim ao que não entende, cada vez que escolhe amar o que não pode mudar, algo dentro de você se fortalece. Algo dentro de você se torna mais livre. Porque a alma que para de lutar contra a realidade começa a habitá-la. E onde habita com Deus, nada se perde. Muitos confundem liberdade com o poder de escolha. Mas a verdadeira liberdade não reside nas escolhas que você tem, e sim em como você convive com aquilo que não escolheu. Porque o que você escolhe revela suas preferências, mas aquilo que você abraça com fé revela sua alma. Às vezes, Deus permite que enfrentemos o inevitável, não para nos punir, mas para amadurecer nosso amor. Ele nos ensina a viver como seu filho viveu, sem garantias humanas, mas com absoluta confiança no Pai. Não se trata de compreender o sofrimento, mas de permanecer fiel em meio a ele. E é isso que o coração guarda. A certeza de que, mesmo na escuridão, ainda se pode amar. A certeza de que, mesmo na escassez, ainda se pode agradecer. A certeza de que, mesmo na perda, ainda se pode confiar. Porque você não ama a dor. Você ama a Deus em meio à dor. E esse amor é mais forte do que qualquer sombra. Quando você vive assim, deixa de reagir como escravo das circunstâncias. Deixa de se desesperar com o que permanece inalterado. Deixa de ser definido pelo que perdeu. Porque algo dentro de você aprendeu a enxergar com novos olhos. Começou a ver como Cristo viu. Começou a viver a partir da cruz, não como derrota, mas como um altar. E isso muda tudo. Porque você para de buscar soluções rápidas e começa a buscar a presença. Você para de orar para que tudo mude e começa a orar para ser transformado. Você para de fugir do que é necessário e começa a vivenciá-lo como uma jornada. Não porque você seja insensível, pelo contrário, porque sua sensibilidade não é mais governada pelo medo, mas pelo amor. E esta é a coisa mais linda. Quando você vive assim, você se torna livre. Livre do ressentimento, porque você não precisa mais encontrar alguém para culpar. Livre do medo, porque você sabe que não está sozinho. Livre da ansiedade, porque você sabe que a história não termina nesta página. Livre de si mesmo, porque seu coração foi protegido por aquele que o sustenta, mesmo quando você não consegue se sustentar. Cristo não veio para nos ensinar a evitar a cruz. Ele veio para nos mostrar que, se a abraçarmos com Ele, a cruz se torna uma passagem, não um destino, não uma prisão, uma passagem para uma nova vida. E essa vida começa quando o coração para de exigir que a realidade seja diferente e começa a amá-la como um mistério redentor.
Por isso, quando você aprende a amar o que é necessário, não como alguém que se rende, mas como alguém que se oferece, você não está mais à deriva, você não está mais exposto, você não está mais à mercê das tempestades, você está seguro, não porque tudo se resolveu, mas porque você encontrou o seu lugar no coração de Deus. E a partir desse ponto, o que se segue não é simplesmente suportar a vida, mas começar a vê-la de outra perspectiva. Descobrir que mesmo nos momentos mais difíceis, existe um vislumbre de eternidade. E isso nos leva ao próximo passo. Existem dores inexplicáveis, existem perdas que nenhuma palavra pode consolar, momentos em que a alma não grita, mas também não consegue se calar, instantes em que tudo ao nosso redor desmorona e sentimos que também estamos nos despedaçando por dentro. O que pode nos sustentar em tal estado? O que pode dar sentido quando tudo parece absurdo? Não são respostas que precisamos nesses momentos. É presença. E não qualquer presença. É a presença silenciosa, firme e amorosa, daquele que não promete tirar a nossa cruz, mas carregá-la conosco. Porque quando Deus guarda o seu coração, Ele não faz mágica com as suas circunstâncias, mas opera um milagre dentro de você. Ele revela que mesmo na dor existe a eternidade. É difícil dizer quando as lágrimas ainda estão frescas, mas há algo que o tempo e a graça ensinam. O sofrimento, quando vivido com Deus, não apenas não te destrói, Ele te revela. Revela não só quem você é, mas quem Ele é. E quando você o vê ali, bem no meio do que você pensava ser abandono, algo se acende, não uma emoção, uma certeza que não vem de fora, nem pode ser forçada, uma certeza que nasce do encontro. Deus é. Não está fora, não virá depois, não quando tudo melhorar. Ele está aqui, agora, com você, nisto, e isso basta. Vocês se lembram dos discípulos a caminho de Emaús? Caminhavam tomados pela tristeza, sem perceber que Jesus caminhava ao lado deles. Falavam de dor, de perda, de frustração. Ele estava bem à frente deles, e eles não o reconheceram. Mas quando o convidaram para ficar, quando o fizeram sentar à mesa, seus olhos se abriram, e eles entenderam. Não estavam sozinhos, nunca estiveram. O mesmo acontece conosco. Há momentos em que não sentimos Deus, não o compreendemos, não o vemos. Mas se em meio à dor, em vez de nos isolarmos, dissermos a Ele, fica, então algo acontece. O fato não muda, o que muda é como o vivenciamos. E isso é tudo o que precisamos para respirar novamente. A eternidade não é um lugar para onde iremos um dia. É uma presença que se manifesta no tempo, quando oramos com o coração aberto, quando não exigimos explicações, mas fazemos do silêncio o nosso lar. Quando paramos de olhar para o relógio e começamos a olhar para o rosto daquele que não se move, que não falha, que não nos abandona. Por isso, quando dizemos que Deus guarda o seu coração, não estamos falando de um escudo externo. Estamos falando de uma luz que brilha de dentro, uma luz que não impede a noite, mas que nunca se apaga, uma luz que permite que você olhe para o que está vivenciando, por mais difícil que seja, e diga, isso também fará parte da minha eternidade com Ele. E não se trata de negar a tristeza, não se trata de fingir que não dói. A fé não anestesia a dor. A fé acompanha. A fé não apaga as lágrimas, mas lhes dá direção. E o coração que se deixa guardar por Deus começa a entender que a dor também pode ser um altar, que as lágrimas também podem ser oração, que as feridas, quando oferecidas, se tornam um caminho. Existem momentos que parecem insignificantes para o mundo, mas são sagrados para a alma. Uma mãe cuidando de seu filho doente ao amanhecer. Um homem se despedindo de um ente querido sem saber se ele retornará.
uma pessoa solitária que continua a amar em silêncio, sem receber nada em troca. Esses momentos, vividos com Deus, são a eternidade disfarçada de cotidiano. E é aí que o coração começa a compreender. Deus não está ausente no sofrimento. Deus se manifesta nele de uma forma mais íntima, mais profunda, mais real. Porque o sofrimento, quando vivenciado com fé, não te distancia, te aproxima mais profundamente do mistério, mais profundamente do amor, mais profundamente daquela dimensão onde você não precisa mais de certezas, porque você é sustentado por uma presença que nem sempre explica, mas sempre te acompanha, que nem sempre muda o que você vivencia, mas transforma a maneira como você vivencia, que não te conduz pelo caminho mais fácil, mas sim pelo mais verdadeiro. Porque o coração que foi protegido por Deus não foge da dor, ele a atravessa, e ao atravessá-la, encontra a eternidade. E isso não é poesia, é real. Há pessoas que, sem saber, vivem seu momento mais sagrado justamente quando acreditam estar em sua hora mais sombria. Porque é aí que a alma, não tendo mais nada, descobre que Deus basta. Não como uma ideia, não como uma teoria, mas como uma experiência viva. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes, porque a dor, longe de te destruir, te revelou. Ela te esvaziou para te preencher com o eterno. Ela tirou o desnecessário para te deixar apenas com o essencial. E esse essencial é Cristo, vivo, presente, guardando seu coração por dentro. E sabe o que é mais lindo? Que depois de vivenciar isso, você se torna um lar para os outros. Porque aqueles que foram consolados por Deus se tornam uma fonte de consolo. Não com palavras vazias, mas com uma maneira diferente de ver. Uma maneira de ver que não julga, que não apressa as coisas, que não força sorrisos, mas que sabe esperar, acompanhar, acolher. Porque quando Deus guarda o seu coração, a sua vida deixa de ser apenas sobre você. A sua dor deixa de ser apenas sua. A sua história torna-se um testemunho. E sem se aperceber, começa a refletir uma luz que não é sua, mas que arde dentro de si. E assim, pouco a pouco, o sofrimento vivido com Deus torna-se uma semente de vida para os outros. Esse é o mistério. O que você pensava ser o fim era apenas o começo. O que você acreditava ser perda era transformação. O que parecia noite era um céu, esperando para ser visto de outro lugar. E esse lugar é o coração guardado a salvo por Deus. Mas isso não acontece automaticamente, não é mágica. É uma decisão, uma prática, uma forma de ver, uma forma de orar. Falaremos sobre isso na próxima etapa, como parar de lutar contra a realidade e começar a habitá-la com fé. Existem batalhas que a alma trava incessantemente. São invisíveis para o mundo exterior. Não fazem barulho, mas são exaustivas. São as guerras silenciosas contra aquilo que nos recusamos a aceitar, contra aquilo que não saiu como esperávamos, contra aquilo que perdemos, aquilo que nos fere, aquilo que já não pode ser desfeito. E muitas vezes não é a ferida em si que mais nos desgasta, mas sim a resistência interior em aceitar que ela aconteceu. Queremos uma história diferente, uma versão diferente, um final diferente. E nessa luta constante, nossos corações se tornam frágeis, tensos, divididos. Rezamos sim, mas mais do que uma oração de fé, muitas vezes o que fazemos é gritar com a alma. Por favor, que isso não seja verdade, como se negar a realidade pudesse mudá-la. Mas tudo o que conseguimos é permanecer presos, estagnados, secos por dentro. E, no entanto, em meio a todo esse cansaço, surge um convite que não grita, mas transforma tudo. Viva este momento com fé. Não fuja, não corra, não negue. Não lute contra o que já é. Olhe para Deus e permaneça. Permanecer não é resignação.
É decidir que sua fé não dependerá de o mundo se conformar às suas expectativas. É escolher acreditar, não quando tudo se encaixa, mas mesmo quando tudo parece estar em ruínas. É deixar de usar a oração como uma tentativa de fuga e começar a vivenciá-la como comunhão no presente, por mais complexo que ele seja. Você se lembra de Jesus na cruz? Ele não desceu. Ele não pediu para escapar. Ele não disse, isso não deveria estar acontecendo. Ele disse, tenho sede. E então, está consumado. Não porque ele gostasse de sofrer, mas porque sabia que ali, no momento mais absurdo, o amor de Deus estava em ação. Essa é a chave. Não se trata de justificar tudo o que acontece. Há coisas que doem, que são injustas, que não deveriam ter acontecido. Mas também não se trata de viver em constante luta contra o que já ocorreu, porque um coração que luta contra o irreversível se esgota. Ele se quebra, ele se fecha. E Deus não quer corações fechados, Ele quer corações habitados. É por isso que guardar o seu coração não significa endurecê-lo, mas sim abri-lo para que Ele possa preenchê-lo. E esse preenchimento não acontece em alguma realidade ideal. Acontece aqui mesmo, no concreto, no que está quebrado, no que está incompleto. É aí que o céu toca a terra. Quando você para de lutar contra a realidade e começa a habitá-la com Deus, seu coração muda de postura. Ele não exige mais explicações, não precisa mais entender para confiar, não depende mais de emoções tranquilas. Ele só precisa de uma coisa, a certeza de que você não está sozinho. E não se trata de uma certeza intelectual, é uma certeza viva. Uma convicção que surge em meio à dor e lhe diz, sim, isso está acontecendo, mas Deus está aqui. E se Deus está aqui, há significado, há propósito, há companhia. E isso basta para continuar. Viver assim é uma forma de oração. Uma oração sem palavras, sem súplicas. Uma oração oferecida com a própria vida, com cada respiração que não se esvai, com cada dia em que você escolhe confiar, com cada decisão de se abrir para o que é, sem deixar de esperar o que está por vir. Porque confiar não significa ficar parado, significa seguir em frente com paz, com fé, com humildade. Significa agir com sabedoria, mas sem desespero. Significa deixar Deus te mostrar como viver esta realidade, em vez de ficar constantemente pedindo para Ele te tirar dela. E isso é radical, porque muda completamente a sua relação com o sofrimento. Você não o vê mais como punição, nem como um erro. Você o vê como espaço. Espaço para amar, para crescer, para confiar. Espaço para descobrir que o que mais importa não é o que acontece lá fora, mas o que Deus está moldando dentro de você. Há uma cena no Evangelho que ilustra isso lindamente. Jesus está dormindo no barco, enquanto uma tempestade se alastra. Os discípulos entram em pânico. Eles o acordam, gritam, "Não te importas que pereçamos?" Mas Jesus se levanta e acalma o vento. Então ele lhes diz, "Por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês?" A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus pode acalmar a tempestade. É saber que, mesmo que ele esteja dormindo, ele ainda está no barco, que a presença dele vale mais do que qualquer milagre. Que se ele está lá, você está seguro, mesmo que as ondas continuem a quebrar. Isso é habitar a realidade com fé. É parar de lutar contra o que você não pode controlar. É repousar em meio à incerteza. E não porque você se torna indiferente. Muito pelo contrário, porque agora você sabe que não precisa entender tudo para confiar plenamente. E esse tipo de fé não é improvisada. Ela é cultivada dia após dia, decisão após decisão. É um estilo de vida, uma maneira de ver o mundo. Um coração que aprendeu a dizer, não era isso que eu esperava, mas se Deus me trouxe até aqui, Ele me guiará. E essa confiança, pouco a pouco, se transforma em força, sabedoria, firmeza, porque um coração que parou de lutar contra a realidade não é mais frágil.
é profundo, porque não é mais movido por emoções, mas pela presença, por uma fé que respira, que habita, que caminha sem saber todos os porquês, mas sabendo em quem confia. Essa é a liberdade que vem da fé. Não a liberdade de evitar a dor, mas a liberdade de não ser esmagado por ela. Não a liberdade de ter muitas opções, mas a liberdade de amar o caminho que Deus abriu. E a partir daí, tudo começa a mudar. Não por fora, mas por dentro. Porque quando você para de fugir do presente, quando escolhe vivê-lo com Deus, até as coisas mais difíceis podem se tornar um lugar de comunhão, um lugar de transformação, um lugar sagrado. E é precisamente aí, nesse presente habitado, que a alma aprende a escutar. Não mais o ruído do mundo, nem o eco de sua ansiedade, mas o silêncio inabalável de Deus, que fala nas profundezas. E esse silêncio é o que exploraremos na próxima etapa. No mundo barulhento em que vivemos, o silêncio tornou-se raro, até mesmo desconfortável. Acostumamo-nos tanto às notificações, aos estímulos e às vozes externas, que quando tudo está quieto, parece que algo está errado. Mas não está. Quando tudo está quieto, é quando Deus fala com mais clareza. Para muitos, orar é sinônimo de falar, pedir, agradecer, interceder, e sim, tudo isso faz parte da vida espiritual. Mas existe uma forma de orar que não precisa de palavras. Uma oração que não é proferida, mas sim ouvida. E essa é a oração que a alma guarda no fundo do seu ser. Quando você experimenta a dor, quando para de lutar contra a realidade, quando aprende a habitar o momento com fé, algo silencioso, porém radical, acontece. Sua alma começa a se tornar atenta. Atenta não ao que acontece lá fora, mas ao que nasce dentro. E é aí que a oração se transforma. Não é mais apenas diálogo, é presença. Uma presença que não exige, não interrompe, não impressiona. Uma presença que simplesmente permanece, como um sussurro que não pode ser ouvido por ouvidos apressados. Como uma luz que só se vê quando todas as outras estão apagadas. Já aconteceu isso com você? Estar no meio do caos, mas sentir uma paz inexplicável. Um silêncio interior que não depende do que está ao seu redor. Uma quietude que parece vir de outro lugar. Isso não é por acaso, isso é oração. Não a oração que você faz, mas a oração que Deus faz em você. São Paulo disse que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a oração profunda, não aquela que sai dos lábios, mas aquela que brota da união com Deus, mesmo quando não sabemos o que dizer. E essa é a oração que o coração guarda. Porque ele não se quebra com as emoções, nem se perde em pensamentos. É mais profundo que ideias, mais firme que sentimentos. É um sim silencioso, constante, interior, repetido mesmo quando você não o percebe. Eis-me aqui, Senhor, e sei que o Senhor também está aqui. É aí que a alma encontra repouso. Não na compreensão, não em fazer muito, mas em saber que está habitada. O silêncio não é ausência, é plenitude. Quem aprendeu a rezar assim, já não precisa procurar sinais. Porque encontrou a voz que não grita, mas que nunca deixa de falar. Mas esse tipo de oração não é improvisado, é cultivado, requer paciência, requer coragem, porque a princípio, quando tudo está em silêncio, a primeira coisa que ouvimos não é a voz de Deus, mas o eco dos nossos medos, da nossa culpa, das nossas feridas. E é por isso que muitos fogem do silêncio. Não porque Deus não esteja lá, mas porque não querem passar por essa purificação interior. Mas se você permanecer, se decidir ficar, se não fugir de si mesmo, se sentar diante de Deus sem segundas intenções, sem pressa, sem expectativas, então a maior coisa acontece. Você começa a ouvi-lo, e a sua voz não lhe explica a vida.
A sua voz o sustenta nela. Às vezes, tudo o que a alma precisa é ouvir algo tão simples quanto "estou com você". E Deus diz isso, não com palavras, mas com uma certeza interior que nada pode fabricar. Aquela certeza que te desperta um dia sem saber porquê e você sente paz. Aquela certeza que te abraça sem braços, que te encoraja sem palavras, que te faz chorar, mas lágrimas de alívio. É isso que o coração guarda. Uma alma que aprendeu a escutar a Deus, mesmo quando ele parece estar em silêncio. Porque então você compreende que o seu silêncio não é distância, é profundidade, e que a oração mais transformadora não é aquela que muda o mundo, mas aquela que muda você. Quando Jesus se retirava para orar, muitas vezes o fazia em silêncio, subia a montanha, afastava-se de todos, e ali, naquele silêncio, fortalecia-se. Porque não basta fazer coisas para Deus, precisamos ser habitados por Ele, e isso só se aprende no silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude contida, que não é solidão, mas a mais pura comunhão, que não é abandono, mas um espaço sagrado onde Deus e você se encontram sem máscaras, sem fórmulas, sem aparências. E então, algo belo acontece. Sua vida se torna uma oração, não apenas momentos específicos, não apenas palavras gentis. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio repleto de amor, cada espera confiante, torna-se uma oração viva. Porque aqueles que aprenderam a ouvir não precisam mais falar muito. Toda a sua vida se torna um eco do amor que receberam. E é esse eco que começa a ressoar nos outros, sem discursos, sem pressão, apenas presença. A presença de um coração que foi mantido em segurança, um coração que sabe ser. Um coração que não foge da dor, que não se esquiva do silêncio, porque descobriu que Deus está ali. E a partir desse lugar, dessa comunhão silenciosa, a alma não precisa mais provar nada, não precisa mais estar certa, não precisa mais entender tudo, porque foi tocada por algo maior. Uma alegria firme, profunda, invisível, mas inabalável. E essa alegria, que não é euforia, nem ruído, nem uma emoção passageira, é o que as Escrituras chamam de bem-aventurança. É a alegria dos pobres de espírito, daqueles que choram de esperança, dos puros de coração, daqueles que sabem que Deus existe mesmo quando o mundo diz o contrário. Mas essa alegria não é só para você. Quem quer que tenha sido tocado por ela, torna-se uma testemunha, e é isso que veremos na próxima etapa. Como um coração guardado a salvo por Deus se transforma em um testemunho da eternidade em meio ao tempo. Há algo que acontece silenciosamente, sem alarde, mas com um poder que transforma vidas. Quando um coração é verdadeiramente guardado por Deus, ele não pode continuar vivendo como antes. Não porque as circunstâncias mudem, mas porque seu próprio centro se transformou. E quando isso acontece, toda a vida, cada gesto, cada olhar, cada palavra, começa a falar, mesmo que involuntariamente, de uma realidade superior. A eternidade tocando o tempo. Não se trata de a pessoa se tornar perfeita. Não se trata de deixar de sentir dor, medo ou exaustão. Mas agora tudo isso é vivenciado sob uma perspectiva diferente, não mais pelo impulso de fugir, nem pela ansiedade de precisar controlar, mas pela paz de alguém que foi tocado por algo inexplicável, mas que mudou tudo. E essa transformação é visível, não em grandes obras, não em discursos comoventes. É visível na maneira como somos, na calma que não combina com o caos, na ternura que sobrevive à dor, na fé que não precisa de provas, na alegria que brota mesmo quando não há motivos humanos para rir. Um coração guardado por Deus torna-se um lar para os outros. Não porque tenha todas as respostas, mas porque sabe estar presente, sabe ouvir, sabe acompanhar sem impor. Sua mera presença torna-se uma fonte de conforto.
E isso não é resultado de treinamento humano. É resultado de ter permitido que Deus habitasse em nosso interior. É aí que compreendemos que o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser pregada. É uma vida a ser vivida. E quando o Evangelho é vivido em você, você não precisa mais convencer ninguém. Sua vida se torna um testemunho silencioso, mas firme, invisível, mas inegável, frágil, mas repleto de verdade. E o que você testemunha com a sua vida? Que é possível viver ancorado em algo maior, que a dor não é o fim, que a paz não depende de coisas externas, que a liberdade não é fazer o que se quer, mas viver o que Deus permite com amor. Que a eternidade não é apenas uma promessa futura, mas uma experiência presente. Toda vez que você escolhe amar o que não entende, toda vez que você escolhe confiar quando tudo está escuro, toda vez que você responde com ternura quando poderia reagir com aspereza, toda vez que você permanece quando seria mais fácil fugir, toda vez que você escolhe orar, mesmo sem palavras, toda vez você está dando testemunho. E isso muda o mundo, porque quem olha para você não vê perfeição, mas vê algo que não pode ser fingido, uma esperança viva, amor incondicional, força gentil, uma luz que não vem de você, mas brilha dentro de você. E é isso que toca os corações. O mundo não precisa de mais explicações, precisa de mais testemunhas, pessoas que atravessaram o fogo e emergiram com suas almas intactas, não por sua própria força, mas porque alguém as protegeu. Pessoas que não fogem do presente, mas o habitam com fé. Pessoas que não falam da eternidade apenas como uma promessa, mas como uma experiência vivida, como algo que já começou nas profundezas do coração. E você pode ser essa pessoa. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa se sentir preparado. Você só precisa continuar dizendo sim todos os dias, a cada passo. Toda vez que a vida te convidar a desistir, continue dizendo: guarda o meu coração, Senhor, e faze-me uma testemunha tua, mesmo na minha fraqueza. Porque a testemunha não é aquela que tem força, é aquela que foi sustentada, não é aquela que nunca duvidou, é aquela que, apesar da dúvida, escolheu permanecer. E essa permanência, essa fidelidade silenciosa, humilde, oculta, é o que mais fala. É a voz do Evangelho feita carne, é a eternidade brilhando nas circunstâncias mais humanas. Assim, embora esse caminho de deixar Deus guardar seu coração comece no silêncio e na reflexão interior, ele não termina aí. Ele acaba se tornando vida, encontro, conexão, comunhão, porque o coração que foi guardado começa a guardar também os outros. Mas isso, o mistério de como amar o próximo com um coração habitado por Deus, é uma história que ainda precisa ser contada. Uma história que começa exatamente onde este caminho termina. E é isso que descobriremos na próxima etapa. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo. Não se trata apenas de adicionar mais um número. É porque dessa forma, esse conteúdo pode alcançar mais pessoas que, como você, precisam de apoio interno. E se algo que você ouviu hoje lhe tocou, deixe um comentário. Lemos cada palavra. Cada história compartilhada nos lembra que não caminhamos sozinhos. E por fim, se você deseja aprofundar-se nessa maneira de viver a sua fé a partir de uma perspectiva mais real e humana, convido você a assistir aos outros vídeos do canal sobre a filosofia de Cristo. Cada um deles faz parte da mesma jornada. Orar, viver, amar, de coração. Nos vemos na próxima etapa.